A mensagem chegou às 14h17 numa terça-feira. Lembro-me de estar a olhar para o ecrã do telemóvel, a ver aqueles 3 pontos a aparecer e desaparecer durante o que pareceu uma eternidade, antes de a mensagem dele finalmente carregar. Precisamos de conversar. Acho que isto já não está a funcionar. 8 anos da minha vida reduzidos a 12 palavras enviadas por mensagem de texto. 8 anos, 3 meses e 16 dias, para ser exata. Tinha dado tudo ao Bradley. A minha juventude, a minha lealdade, a minha carreira, concessões, até o adiantamento para o condomínio que supostamente seria nosso, mas que acabou, de alguma forma, em nome dele. Sentei-me no meu cubículo de escritório, rodeada por colegas a rir e a fazer planos para o fim de semana, completamente alheios ao facto de o meu mundo estar a desmoronar-se. Lembro-me de ter pressionado a mão contra a boca para impedir qualquer som de sair, porque o que sairia não seria um choro nem um lamento, seria um grito que talvez nunca parasse. "Estás bem?" perguntou a Mia da contabilidade, espreitando por cima da divisória que partilhávamos. Assenti e murmurei qualquer coisa sobre alergias, depois tranquei-me na casa de banho. Fiquei a olhar para o meu reflexo. Olhos castanhos inchados, rímel já borrado, cabelo escuro preso num coque que tinha começado bem composto naquela manhã. Tinha 32 anos, adiado mestrado 2 vezes por causa das mudanças de carreira do Bradley e passado os últimos 3 meses a planear o nosso casamento. Quando finalmente cheguei a casa nessa noite, o Bradley já tinha empacotado metade das suas coisas. "Eu pensava que éramos felizes", disse eu, parada à porta, a vê-lo dobrar as camisas caras. Camisas que eu tinha passado a ferro vezes sem conta. "Esse é o problema, Ava", disse ele sem levantar os olhos. "Pensavas?" Explicou com um distanciamento clínico como tinha superado a nossa relação, como o novo cargo na Kellerman Industries exigia alguém mais adequado ao seu lado, alguém que pudesse elevar a sua imagem profissional. "O noivado foi um erro", disse ele. "Deixei-me levar pelo momento, mas isto não é o que quero a longo prazo." Pensei na promoção que ele recebeu há 3 meses, mesmo antes de me pedir em casamento. Os jantares de negócios repentinos, as conferências ao fim de semana, o novo perfume caro. "A outra pessoa?" perguntei, já sabendo a resposta. A pausa dele disse-me tudo. "Não interessa", disse finalmente. "Isto não está a funcionar de qualquer forma." 2 dias depois, vi-os juntos no Belinis, o restaurante onde o Bradley me tinha pedido em casamento. Ela era loira, impecavelmente vestida, e ria-se de algo que ele disse. A mão dela pousava possessivamente sobre o braço dele, adornada com uma pulseira de diamantes que me pareceu estranhamente familiar. A mesma que eu um dia admirei na Tiffany's e que o Bradley disse ser demasiado extravagante. Soube que se chamava Camille e que era filha de um dos membros do conselho de administração da Kellerman Industries. Tinham se conhecido num gala da empresa há 6 meses. Uma gala a qual eu não fui porque o Bradley disse que era apenas uma coisa aborrecida de trabalho. O anel de noivado que ele me pediu para devolver, para encerrarmos o capítulo, apareceu no dedo dela 3 semanas depois, redesenhado, mas inconfundivelmente com a mesma pedra central. Vi-o numa foto em que alguém do escritório dele me identificou por engano. O algoritmo ainda não tinha percebido que nos tínhamos separado. Passei as 2 semanas seguintes em piloto automático, a mover-me mecanicamente pelos dias. Acordar, trabalhar, recusar chamadas de amigas preocupadas, dormir, repetir. A minha irmã Liv veio de Chicago e ficou comigo um fim de semana, a ver-me passar por luto, raiva e apatia. "Ele não merece isso", disse ela enquanto me abraçava, enquanto eu soluçava. "Sempre foste boa demais para ele." "Então por que não fui boa o suficiente?" perguntei entre lágrimas. Na noite antes de a Liv ir embora, sentamo-nos na varanda a beber vinho. Eu tinha perdido peso que não podia dar-me ao luxo de perder, e o ar da primavera parecia frio contra minha pele. "Sabes qual é a pior parte?" disse eu, a olhar para as luzes da cidade. "Desisti de tanta coisa de mim mesma. Rejeitei o projeto em Riverside porque ele disse que uma relação à distância nos prejudicaria. Não me inscreve nesse mestrado porque ele não estava pronto para mudar. Tornei-me mais pequena por causa dele, e mesmo assim ele foi embora." A Liv pegou na minha mão. "Talvez esteja na hora de te tornares maior do que alguma vez foste, mas desta vez por ti." Na manhã seguinte à partida da Liv, recebi um e-mail que mudou tudo.
Era do próprio Richard Kellerman, CEO da Kellerman Industries, e mais importante, o chefe do Bradley. Na linha de assunto lia-se: pedido de reunião, discussão urgente sobre projeto. Confusa. Abri o e-mail. A mensagem referia-se ao meu site com portfólio de arquitetura, um projeto paralelo que eu mantinha apesar dos comentários desdenhosos do Bradley sobre ser apenas um passatempo. Richard Kellerman tinha o encontrado e ficado impressionado com os meus conceitos de desenvolvimento urbano sustentável. Queria reunir-se comigo para uma possível colaboração na nova sede da Kellerman. A minha primeira reação foi pensar que era uma brincadeira cruel do Bradley. Mas o e-mail vinha diretamente do endereço verificado de Richard Kellerman, e uma pesquisa rápida confirmou que a empresa estava mesmo a planear uma nova sede com foco na sustentabilidade. Hesitei antes de responder, o dedo suspenso sobre o teclado. Reunir com o chefe do Bradley parecia perigoso, complicado. Mas depois lembrei-me das palavras do Bradley: não é suficientemente ambiciosa para onde eu quero chegar. Cliquei em responder e agendei a reunião. Richard Kellerman não era o que eu esperava. Com 45 anos, tinha olhos bondosos que enrugavam quando sorria, cabelo grisalho e nenhum dos ares de arrogância que eu imaginava em alguém que dirigia uma empresa de 1.000 milhões. Encontramo-nos no seu escritório, no último andar de um edifício moderno no centro da cidade, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. O teu portfólio é impressionante, disse ele, apontando para impressões dos meus projetos espalhadas sobre a mesa de reuniões. Especialmente a forma como integras espaços comunitários em ambientes corporativos, é exatamente a direção que queremos seguir. Continuei à espera de alguma menção ao Bradley, algum sinal de que aquilo era uma encenação. Mas Richard falou apenas sobre arquitetura, sustentabilidade e a sua visão de uma sede que devolvesse algo à comunidade, em vez de apenas ocupar espaço. 3 horas depois, ofereceu-me um contrato de consultoria para trabalhar nos conceitos iniciais do projeto. É um compromisso inicial de 6 meses, explicou. Se correr bem, adoraríamos contar contigo como arquiteta principal para todo o projeto. A oportunidade era incrível, verdadeiramente transformadora para a carreira. Mas não consegui ignorar o elefante na sala. Sr. Kellerman, comecei. Richard, por favor. Richard, devo mencionar que até há pouco tempo estava noiva do Bradley Martin, do teu departamento de marketing. A expressão dele não mudou. Eu sei. Isso é um problema para ti. Para mim, não, disse com cuidado. Mas pode ser para ele. Richard recostou-se na cadeira. Senhora Shen. Ava. Sorriu. Ava, eu não contrato nem despeço com base em relações pessoais. Eu contrato talento. E tu tens um talento notável. Assinei o contrato no dia seguinte. Entrar na Kellerman Industries naquela primeira manhã foi como entrar num holofote para o qual eu não estava preparada. Os meus desenhos evoluíram de esboços preliminares para modelos detalhados. O Richard ficou impressionado. O conselho de administração ficou impressionado. E, gradualmente, os sussurros sobre a ex do Bradley deram lugar à arquiteta com o design inovador do telhado verde. Mas o Bradley não estava disposto a desaparecer em silêncio. Comecei a notar pequenas sabotagens, convites para reuniões que desapareciam misteriosamente do meu calendário, ficheiros que se perdiam, sugestões minhas atribuídas a outras pessoas. E depois vieram os rumores, que eu dormia com o Richard, que não estava qualificada, que tinha manipulado tudo para conseguir o lugar. Uma noite, a trabalhar até tarde, encontrei a Camille à porta do meu escritório. De perto, era mais nova do que eu pensava, talvez nos seus 20 e poucos, com a pose treinada de quem cresceu rica. Achei que devíamos conversar, disse ela, com uma voz doce como mel, mas olhos frios. De mulher para mulher. Estou a trabalhar, respondi, destrancando a porta. Ela entrou na mesma. O Bradley contou-me tudo, como estás obcecada com ele, como manipulaste tudo para conseguires este trabalho só para o perseguires. Soltei uma gargalhada. Foi isso que ele te disse? Ele avisou-me que irias negar. Ela examinou a manicura perfeita, o meu antigo anel de noivado a brilhar no dedo dela. Olha, eu percebo, é difícil perder alguém como Bradley. Mas esta tentativa patética de te manter perto dele é embaraçosa. Camille,
disse, subitamente cansada. Estou a desenhar um edifício, não a planear vingança. A única pessoa que parece não conseguir seguir em frente é o Bradley. Devias desistir, disse ela, largando a máscara. Antes que as coisas fiquem desconfortáveis. Já estão desconfortáveis, respondi. Mas eu não estou aqui pelo Bradley. Estou aqui pela minha carreira. Algo que pus em pausa durante demasiado tempo. Ela foi-se embora. Mas no dia seguinte, os meus ficheiros de design estavam corrompidos. Recuperei a maior parte, mas perdi dias de trabalho. Ninguém conseguiu explicar como aconteceu, mas a mensagem era clara. Eu não era bem-vinda ali. Nessa noite, o Richard chamou-me ao gabinete dele. Está tudo bem? Ele perguntou. Estás distraída? Considerei mentir, manter a fachada profissional, mas algo na preocupação genuína do Richard quebrou as minhas defesas. Houve algumas complicações, admiti. Depois contei-lhe tudo. As sabotagens, a visita da Camille, os sussurros. O Richard ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um longo momento. Teme que algo assim pudesse acontecer, disse finalmente. O Martin sempre teve problemas de atitude. O trabalho dele é bom, mas a postura. Deixou a frase no ar. Não quero tratamento especial, disse rapidamente. Consigo lidar com isto. Eu sei que consegues. O Richard sorriu ligeiramente. Mas não devias ter de o fazer. Ninguém devia enfrentar assédio no trabalho, especialmente alguém do teu calibre. No dia seguinte, o Bradley esteve notavelmente ausente. No outro também. Ao terceiro dia, já se espalhava o rumor de que ele tinha sido temporariamente transferido para o escritório de Seattle, para um projeto especial. Com o Bradley fora, o trabalho tornou-se mais fácil. Floresci. Os meus projetos tornaram-se mais ousados. Eu e o Richard desenvolvemos uma relação de trabalho confortável. Ficávamos frequentemente até tarde a discutir conceitos. A sua compreensão de arquitetura surpreendia-me. O meu pai era empreiteiro, explicou uma noite, durante um jantar de comida para levar no escritório. Cresci em obras. Aos poucos, as noites deixaram de ser puramente profissionais e tornaram-se algo mais pessoal. O Richard era divorciado há anos, sem filhos, vivia sozinho num penthouse no centro da cidade e colecionava primeiras edições de livros. Era atencioso, inteligente e, surpreendentemente, ouvia-me. Ouvia mesmo. Só quando as nossas mãos se tocaram, ao esticarmos-nos para a mesma planta uma noite, é que reconheci a eletricidade entre nós. Ambos recuamos, surpreendidos com a intensidade. Tenho de ir, disse apressadamente. Ava, disse ele suavemente, detendo-me. Sou teu empregador. Não vou ultrapassar essa linha, a não ser que tu queiras. Mas quando este projeto terminar? Não soube o que dizer, por isso não disse nada. Mas nessa noite, deitada na cama, não consegui parar de pensar no Richard, não no chefe do Bradley, mas no homem que valorizava minha mente, que me tratava como igual, que me fazia sentir vista. Na manhã seguinte, a Camille esperava no átrio. O rosto contorcido de fúria. Foste tu que o transferiste, sibilou, agarrando-me pelo braço. És mesmo patética. Afastei a mão dela. Não transferi ninguém. Talvez perguntes ao Bradley por que é que o chefe dele já não confia nele. Ele diz que estás a dormir com Kellerman. Cuspiu. Foi assim que conseguiste este emprego, não foi? A subir da secretária para o patrão. A acusação magoou, não por ser verdade, mas porque diminuía tudo aquilo por que trabalhei. Antes que pudesse responder, o Richard apareceu ao nosso lado. Senhora Harrington, disse ele friamente a Camille. A menos que tenha um agendamento, isto é propriedade privada. Senhor Kellerman, balbuciou ela, mudando imediatamente o tom. Eu estava mesmo de saída. Ele concluiu por ela. E, por favor, diga ao Sr. Martin que, se continuar a espalhar boatos difamatórios sobre os meus colaboradores, a transferência temporária pode tornar-se permanente. Enquanto a segurança a escoltava para fora, o Richard virou-se para mim. Peço desculpa por isso. Estás bem? Assenti, mas por dentro, não estava nada bem. Estava cansada de ser definida pela minha ligação ao Bradley.
cansada de ter de defender o meu valor. E, naquele momento, algo dentro de mim endureceu em forma de resolução. Aquilo já não era apenas sobre um emprego, era sobre recuperar a minha narrativa. Nessa noite, fiz algo que andava a evitar. Liguei à minha antiga professora da faculdade de arquitetura, a doutora Ella Foster. Ela tinha ficado desiludida quando recusei o projeto de Riverside há 3 anos. Um projeto que acabaria por ganhar vários prêmios. Ava Shen, disse calorosamente ao atender. Finalmente pronta para regressar ao mundo da arquitetura séria. Nunca devia ter saído dele, admiti. Falamos durante horas. Contou-me sobre projetos em curso, conferências, publicações à procura de colaboradores. No final da chamada, já tinha 2 palestras agendadas na minha antiga universidade e uma entrevista marcada com uma revista de arquitetura. E a Kellerman Industries? Perguntou. É um feito e tanto. É, concordei. Mas preciso de ser mais do que apenas um projeto. A seguir, liguei a Mia, da contabilidade, que se tornará amiga apesar do meu recente isolamento. Preciso de informação, disse-lhe. Falei-lhe sobre as campanhas de marketing do Bradley Martin. A Mia hesitou. Isso não é exatamente informação pública, Ava. Eu sei, mas há algo que não bate certo na última promoção dele. 2 dias depois, a Mia entregou-me uma pen USB na cantina. Não devia ter isto, sussurrou. Mas tens razão, há coisas que não batem certo. Nessa noite, mergulhei nos ficheiros. A campanha mais aclamada do Bradley, aquela que lhe valeu a promoção, era praticamente idêntica a uma campanha feita por uma pequena empresa europeia no ano anterior. Demasiado idêntica para ser coincidência. Não agi de imediato. Em vez disso, construí o meu caso com cuidado. Investiguei leis internacionais de direitos de autor. Encontrei mais exemplos de ideias emprestadas no portfólio do Bradley. Tudo isso enquanto poderias ter contratado qualquer arquiteto do país. O Richard pensou. Os teus projetos falaram comigo. Não são só edifícios, são comunidades, ecossistemas. Consegues ver para além do betão e vidro, vês as vidas lá dentro. Fez uma pausa. E talvez eu reconheça em ti algo que também conheço em mim. O quê? A determinação que nasce de ser subestimado. 3 meses após o início do meu contrato, o Bradley regressou de Seattle. Nessa tarde, eu apresentava os meus projetos finalizados à direção. Projetos dos quais me orgulhava verdadeiramente, que incorporavam hortas comunitárias, espaços de arte pública e elementos de sustentabilidade inovadores. Vi-o ao fundo da sala de reuniões antes de começar, a cochichar com um dos membros da direção, que reconheci como o pai da Camille. O homem mais velho franzia o sobrolho com o que quer que o Bradley dissesse, lançando olhares ocasionais na minha direção. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava o material, mas quando comecei a falar, a minha voz estava firme. Apresentei a minha visão à direção, respondi a perguntas técnicas com confiança, defendi os elementos mais ambiciosos com pesquisa e paixão. Quando terminei, houve um momento de silêncio, e depois começaram os aplausos. O Richard estava radiante. Até o pai da Camille acenou com aprovação. Quando a sala se esvaziou, o Bradley aproximou-se de mim. O sorriso dele não chegava aos olhos. Apresentação impressionante, disse. Embora eu questione a viabilidade de certos elementos, as preocupações com o orçamento, por si só. O orçamento está abordado no apêndice, interrompeu Richard, aparecendo ao meu lado. Talvez, se tivesse assistido à apresentação toda em vez de tentar miná-la antes, saberia disso. O sorriso do Bradley vacilou. Senhor, eu estava apenas a levantar preocupações legítimas ao Sr. Harrington com base em... Em que conhecimento de arquitetura? Perguntou o Richard cordialmente. Desconhecia que o departamento de marketing tinha opinião sobre paredes estruturais e sistemas geotérmicos. O Bradley recuou, mas o olhar que me lançou prometia que aquilo não tinha acabado. Mais tarde nessa tarde, encurralou-me na garagem. Não sei que jogo estás a jogar, sibilou. Mas não vai funcionar. O Richard pode estar enfeitiçado agora, mas eventualmente vai ver quem tu és. A única pessoa a jogar jogos és tu, Bradley, respondi calmamente.
Roubar o trabalho de outros, espalhar rumores, estás a tornar-te patético. O rosto dele empalideceu. Do que estás a falar? A campanha Becker, a tua grande promoção, o teu sucesso. É idêntica ao trabalho da agência Outzer do ano anterior. Quase plagiada. Não consegues provar nada, disse ele, mas a voz já sem convicção. Na verdade, consigo, mas ainda não o fiz. Enquanto ele se afastava, não senti triunfo, apenas uma estranha e triste clareza. Já tinha amado este homem, planeado um futuro com ele. Agora era apenas alguém que não suportava ver-me ter sucesso. Nessa noite, o Richard convidou-me para jantar em sua casa, pela primeira vez. O seu penthouse era deslumbrante, mas surpreendentemente acolhedor, cheio de livros e arte, em vez de peças frias de exposição. O conselho aprovou teu projeto, disse-me, enquanto bebíamos vinho no terraço. Unanimemente. Até o Sr. Harrington? Perguntei, sem conseguir evitar. O Richard sorriu. Até ele. O talento tem uma maneira de silenciar a política. Mais tarde, enquanto estávamos lado a lado a olhar para as luzes da cidade, ele virou-se para mim. O teu contrato termina dentro de 2 semanas, disse suavemente. O meu coração afundou-se. Apesar dos meus esforços para construir uma identidade profissional independente, o projeto da Kellerman tinha se tornado importante para mim. E o Richard também. Compreendo, disse eu, tentando esconder a desilusão. Não, acho que não compreendes. Ele pegou na minha mão com delicadeza. Durante 2 meses respeitei os limites profissionais, mas assim que o contrato terminar, há algo que preciso de te perguntar. Olhei para ele, para este homem que viu o meu valor quando mais ninguém viu, que me deu a oportunidade de recuperar a minha paixão e a minha confiança. O quê? Perguntei. Ele sorriu, apertando-me a mão. Mais 2 semanas de profissionalismo. Depois falamos. Essas 2 semanas passaram num ápice de finalizações, transições de projetos e propostas de trabalho que surgiram assim que se espalhou a notícia dos meus designs para Kellerman. O Bradley continuou com a sua campanha de sussurros, mas já quase não tinha impacto. O meu trabalho falava por si. Na noite anterior ao fim oficial do meu contrato, recebi um e-mail de uma conta anônima. O assunto era: antes que cometas um erro. Anexada estava uma foto do Richard a almoçar com uma mulher bonita. A linguagem corporal íntima e familiar. A mensagem dizia apenas: ele faz isto com todos os projetos especiais. Pergunta por aí. O estômago deu um nó. As inseguranças antigas invadiram-me. Estaria eu a cair na mesma armadilha? A construir sonhos sobre areia movediça? Mas em vez de entrar em espiral, fiz o que a antiga Ava não teria feito. Reencaminhei o e-mail diretamente ao Richard com uma simples mensagem. Deves ver isto. A resposta veio minutos depois. A minha irmã está de visita de Chicago. Jantar esta noite. Acho que temos coisas para conversar. Senti um alívio imediato, seguido de determinação. Estava farta de deixar outros escreverem a minha história. O pedido do Richard não veio de joelhos num restaurante, mas durante uma conversa tranquila no seu terraço, depois de passarmos horas a falar sobre memórias de infância e sonhos futuros. Sei que isto parece rápido, disse ele, segurando-me as mãos. Mas às vezes, quando se encontra a pessoa certa, o tempo deixa de importar. O anel que me ofereceu não tinha nada a ver com o do Bradley. Era único, vintage, com uma elegância subtil, sem ostentação. Mais importante ainda, não vinha com expectativas de que eu me tornasse menor. Não quero uma resposta esta noite, continuou Richard. Leva o tempo que precisares. Seja sim ou não, quero que tenha certeza. Demorei 2 semanas, não porque duvidasse dos meus sentimentos por ele, mas porque precisava de ter certeza de que estava a escolher esta vida para mim, e não como reação ao Bradley. Nessas 2 semanas, aceitei uma prestigiada posição como professora convidada na minha antiga universidade, assinei contrato para escrever uma coluna mensal numa revista de arquitetura e finalizei o meu papel como consultora contínua na construção da nova sede da Kellerman. Quando finalmente disse sim ao Richard, foi de uma posição de força, não de necessidade. Planeamos uma cerimônia pequena e íntima no Jardim Botânico onde tivemos o nosso terceiro encontro. Apenas família e amigos chegados.
Um contraste gritante com o casamento de sociedade elaborado que eu e o Bradley planeávamos. 2 dias antes do nosso casamento, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Ele está a usar-te para me atingir. Sempre teve inveja do que eu tenho. Reconheci de imediato o narcisismo do Bradley e bloqueei o número sem responder. Mas o desespero dele estava prestes a atingir novos níveis. Na manhã do nosso casamento, enquanto me preparava com a minha mãe e irmã, o meu telemóvel explodiu com notificações. O Bradley tinha publicado uma longa acusação nas redes sociais, afirmando que eu tinha manipulado e seduzido o Richard para avançar na carreira, que era instável, obcecada com status e que o tinha assediado após a separação. Só durante a nossa primeira dança é que o Richard mencionou o Bradley. Ele apareceu no escritório esta manhã, disse baixinho, guiando-me pelo salão. A exigir ver-me. Fez uma cena enorme. A segurança teve de o escoltar para fora. O que é que ele queria? Perguntei. Aparentemente, avisar-me sobre ti. Os olhos do Richard brilharam com diversão. Ficou chocado quando lhe disse que estava plenamente ciente da tua manipulação e ambição, e que achava ambas qualidades bastante atraentes na minha futura esposa. Ri-me, apesar de mim mesma. Ele nunca me compreendeu. Problema dele, disse o Richard simplesmente. O meu ganho incrível. Partimos para a lua de mel no dia seguinte, 2 semanas na Grécia, desligados do trabalho e das redes sociais. Foi lá, ao ver o nascer do sol sobre o mar Egeu, que o Richard me entregou uma pasta. Presente de casamento, explicou. Embora talvez pouco convencional. Lá dentro, estavam documentos a mostrar que o Bradley tinha sido colocado em licença por tempo indeterminado, pendente de uma investigação por roubo de propriedade intelectual. A agência europeia cuja campanha ele tinha copiado tinha recebido provas anonimamente. Espero que não te importes, disse o Richard. Talvez tenha acelerado o processo de partilha de informações depois daquela brincadeira nas redes sociais. O conselho já estava preocupado com o julgamento dele. Isto foi a gota de água. Fechei a pasta, com emoções misturadas. Não casei contigo por vingança ao Bradley. Eu sei, disse o Richard, pegando na minha mão. Casaste comigo apesar da tua história com ele, não por causa dela. Mas isso não significa que ele não deva enfrentar as consequências, pessoais e profissionais. Quando regressamos da lua de mel, as mudanças foram imediatas e drásticas. O Bradley tinha sido despedido, não apenas suspenso, mas oficialmente dispensado depois da investigação confirmar múltiplos casos de plágio. A Camille já tinha seguido em frente com outro, segundo os rumores do escritório. No meu primeiro dia de volta a Kellerman Industries, agora como consultora e esposa do CEO, preparei-me para sussurros e especulações. Houve alguns, claro, mas desapareceram rapidamente perante a qualidade inegável do meu trabalho e a gestão transparente do Richard sobre qualquer possível conflito de interesses. O verdadeiro ponto de viragem chegou 3 semanas depois, na cerimônia de lançamento da primeira pedra para a nova sede. Fiquei ao lado do Richard enquanto ele discursava perante funcionários, membros da direção e meios de comunicação. Hoje representa não apenas um novo edifício, disse ele, mas uma nova filosofia para Kellerman Industries, onde a inovação, a sustentabilidade e a comunidade são os nossos princípios orientadores. Fez sinal para que eu avançasse. A visionária por detrás deste projeto, Ava Shen Kellerman, vai agora explicar o que torna esta construção revolucionária. Ao aproximar-me do microfone, avistei o Bradley ao fundo da multidão. Aparentemente, tinha vindo assistir à cerimônia, apesar de ter sido despedido. Os nossos olhos cruzaram-se por breves segundos. E nos dele, vi algo que nunca esperei: arrependimento. Apresentei a minha apresentação com confiança, explicando como a nova sede serviria não apenas os colaboradores da Kellerman, mas também a comunidade envolvente, com jardins públicos, espaços de arte e instalações educativas. Depois, enquanto eu e o Richard cumprimentávamos os convidados, o Bradley aproximou-se. A segurança ficou em alerta, mas o Richard fez-lhe sinal para recuar. Parabéns, disse o Bradley com rigidez. O design está impressionante. Obrigada, respondi simplesmente. Ele parecia esperar algo mais: raiva, soberba,
qualquer coisa que confirmasse a narrativa que ele tinha construído sobre mim. Em vez disso, dei-lhe apenas cortesia profissional. Ouvi dizer que estás a dar aulas agora, disse, com um ar constrangido. E a escrever? É verdade, confirmei. Depois de um silêncio desconfortável, ele acenou na direção do Richard, que conversava com membros do conselho ali perto. Ele tem sorte em ter te encontrado. Nós encontramo-nos um ao outro, corrige com suavidade. O respeito mútuo tende a funcionar assim. Enquanto Bradley se afastava, o Richard voltou para junto de mim, passando o braço à volta da minha cintura. Está tudo bem? Perguntou. Observei a figura do Bradley a afastar-se. O homem que em tempos parecia o centro do meu universo, agora apenas uma silhueta a encolher contra o pôr do sol. Perfeito, disse, e era verdade. Um ano depois, estava no átrio da sede concluída da Kellerman, a observar colaboradores e visitantes maravilhados com o átrio elevado, as paredes vivas e a luz natural. O meu design tinha se tornado realidade, exatamente como o idealizei. Um espaço que respirava e fluía, que ligava em vez de isolar. O edifício já tinha ganho 2 grandes prêmios de arquitetura, e a minha carreira florescera para além do que eu imaginava possível. Dividia o meu tempo entre consultoria, ensino e escrita, já não definida por um único papel ou relação. Eu e o Richard encontramos um equilíbrio como parceiros, apoiando as ambições um do outro enquanto construíamos uma vida juntos. Recentemente, começamos a falar em ter filhos, uma conversa que enfrentei não com medo do que poderia perder, mas com entusiasmo pelo que a nossa família poderia vir a ser. Nessa tarde, estava programado um tour para estudantes de arquitetura da minha antiga universidade. Enquanto os reunia no átrio, explicando as características inovadoras do edifício, reparei num rosto familiar no fundo do grupo. O Bradley parecia diferente, mais humilde, de alguma forma menos polido. Tinha arranjado emprego numa pequena firma de marketing depois de dificuldades em encontrar trabalho na sequência do escândalo de plágio. Segundo conhecidos em comum, ele e a Camille tinham durado apenas mais um mês após o despedimento. Professora Shane Kellerman, chamou um dos estudantes, trazendo-me de volta à realidade. Pode explicar como convenceu o conselho a aprovar os espaços comunitários? A maioria dos clientes corporativos resiste a dedicar área útil a zonas sem retorno direto. Sorri, respondendo com atenção, consciente de que o Bradley escutava atentamente do fundo da sala. À medida que o tour avançava pelo edifício, ele manteve-se calado, a observar. Só quando os estudantes se dispersaram para explorações independentes é que ele se aproximou. Devo-te um pedido de desculpas, disse sem rodeios. Vários, na verdade. Estudei-o, à procura da manipulação a que me habituara, mas só encontrei arrependimento genuíno. Tinhas razão, continuou, quando não respondi. Eu não suportava ver-te ter sucesso sem mim. Convenci-me de que estavas a usar o Richard porque não conseguia aceitar que era simplesmente extraordinária por ti mesma. Sempre fui, disse calmamente. Tu é que não conseguiste ver. Ele acenou com a cabeça, o olhar embaixo. Estou a tentar melhorar. Terapia, na verdade. Parece que tenho problemas com controlo e validação. Fico feliz por estares a procurar ajuda, disse, e era verdade. A destruição dele tinha me magoado profundamente, mas eu já não carregava essa dor. Todos merecem a oportunidade de crescer. Ficamos ali, em silêncio constrangido, rodeados pela manifestação física de tudo aquilo em que me tornei desde que ele me deixou. A minha visão, a minha ressurreição, o meu triunfo. Alguma vez pensas, perguntou por fim, no que teria acontecido se eu não tivesse acabado tudo naquele dia? Considerei. Não, disse honestamente. Porque não me teria encontrado a mim mesma. E isso valeu tudo. Quando Bradley se afastou, o Richard saiu de uma sala de reuniões, observando-o antes de vir ter comigo. Estás bem? Perguntou, preocupado. Peguei na mão do meu marido, sentindo o calor firme. À nossa volta, o edifício que desenhei vibrava com vida e propósito. Através das enormes janelas do átrio, via-se a cidade estender-se até ao horizonte, cheia de possibilidades que eu agora era corajosa o suficiente para alcançar. Estou mais do que bem, disse. Estou exatamente onde devia estar. Caminhamos juntos pelo espaço banhado pelo sol,
passando pela galeria de arte comunitária já repleta de exposições locais, pelo jardim no telhado onde escolas da zona trariam crianças para aprender sobre agricultura sustentável. O meu anel de casamento refletia a luz, lançando prismas dançantes nas paredes. Às vezes, a vingança mais elegante nem sequer é vingança. É construir algo belo a partir dos escombros do que foi destruído. É tornar-se tão plenamente quem se é que aqueles que não te souberam valorizar têm de viver com esse conhecimento todos os dias. É o triunfo silencioso de provar, acima de tudo a ti própria, que sempre foste suficiente. O Bradley disse-me uma vez que eu não era suficientemente ambiciosa para o caminho que ele queria seguir. Ele tinha razão numa coisa. Os nossos caminhos estavam destinados a divergir. O que ele nunca entendeu é que o meu caminho subiria mais alto do que ele alguma vez imaginou. O cheiro de café requentado e traição pairava no ar, um contraste gritante com a doce fragrância dos lírios agarrados na mão trêmula de Vitória. Era o seu terceiro aniversário de casamento, um dia que tinha começado com promessas sussurradas e carícias suaves do seu marido, Edward Thorne. Agora, de pé diante do reluzente edifício de vidro e aço da Thorne Holdings, uma onda de náusea, mais aguda do que o habitual enjoo matinal, invadiu-a. Não era apenas os 6 meses de gravidez a pressionar-lhe a bexiga, era uma premonição angustiante, um frio medo instintivo que sussurrava que uma serpente tinha escorregado para o seu paraíso perfeito. A serpente, como em breve descobriria, vestia um vestido de seda sépia e estava confortavelmente sentada na sua cadeira. Vitória sempre acreditara em contos de fadas. Como não o faria? Estava a viver vinda de origens humildes, a trabalhar como curador assistente de arte, conhecera Edward Thorne, o magnata bilionário do setor imobiliário, num leilão de caridade. Ele era mais velho, devastadoramente bonito, com olhos da cor de um mar tempestuoso que pareciam ver até a sua alma. Cortejou-a com um charme antigo e incansável, cobrindo-a de afeto, respeito e de uma vida com que ela apenas sonhara. O casamento deles foi um evento luxuoso, destaque na revista Luxury Living, e a vida a dois no seu vasto penthouse com vista para o Central Park era, por todas as medidas, perfeita. Agora, com 6 meses de gravidez do primeiro filho, um rapaz, Vitória sentia uma plenitude que nunca antes conhecera. Edward estava radiante, atencioso e mais amoroso do que nunca. Supervisionara pessoalmente o design do quarto do bebê, uma obra-prima em tons suaves de azul e creme com mural pintado à mão de balões de ar quente encantados. Falava durante horas para sua barriga, contando ao filho por nascer as aventuras que viveriam e os impérios que um dia herdaria. Aquela manhã não tinha sido diferente. Acordou-a com um beijo, uma única rosa vermelha perfeita sobre a almofada e as palavras sussurradas. Feliz aniversário, meu amor. Esta noite celebramos. Tinha uma reunião de administração, crucial, segundo ele, mas prometera chegar cedo a casa para um jantar especial que planeara. Vitória passou o dia num estado de antecipação feliz. Fez uma massagem pré-natal, comprou um novo vestido de maternidade elegante na Serafine e decidiu surpreender Edward no escritório com seu almoço preferido, uma caixa de bento personalizada da No. Queria ver a expressão no rosto dele, aquele sorriso de cortar a respiração que sempre a fazia sentir-se a mulher mais amada do mundo. Ao sair do elevador privado que dava diretamente para a suíte executiva da Thorne Holdings, foi recebida pela secretária de longa data de Edward, uma mulher nos seus finais dos 50, chamada Margarete, sempre impecavelmente educada, embora visivelmente cansada. Senhora Thorne, que surpresa tão agradável, disse Margarete, o sorriso um pouco mais forçado do que o habitual. O Sr. Thorne está numa reunião neste momento. Ah, eu sei, respondeu Vitória, o seu próprio sorriso radiante. Ele disse-me que era importante. Só queria deixar-lhe o almoço e isto. Acrescentou, apontando para o ramo de lírios brancos, os favoritos de Edward. Os olhos de Margarete desviaram-se por um breve instante para as portas duplas do escritório de Edward. Um gesto tão fugaz que Vitória quase não notou. Claro, posso levá-los por si. Que disparate, Margarete. Só vou espreitar um segundo. Ele não se importará, disse Vitória, com a voz leve e animada. Aproximou-se das portas, um entusiasmo brincalhão a fervilhar-lhe no peito. Senhora Thorne, talvez seja melhor esperar. A voz de Margarete estava tensa, um tom de desespero a insinuar-se.
Mas Vitória já estava a empurrar as pesadas portas de carvalho. A cena que a recebeu gravar-se-ia para sempre na sua memória. Um quadro de traição tão profunda que lhe roubou o fôlego. O escritório era tão grandioso e imponente quanto o homem que o ocupava. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Uma selva de betão que Edward tinha conquistado. A sua imensa secretária de mogno era normalmente um caos controlado de dossiês. E os planos? Mas naquele dia foi o que estava a acontecer em frente à secretária que prendeu o olhar horrorizado de Vitória. Ali, na luxuosa cadeira de couro feita por encomenda que Edward sempre chamara de a cadeira da Vitória. Aquela onde ela se sentava sempre que o visitava, onde tinham partilhado inúmeras conversas e sonhos, estava sentada uma mulher. O seu longo cabelo negro estava penteado num elegante e sofisticado bob. Vestia um vestido justo e verde esmeralda da Sensa, que lhe moldava a silhueta esguia como uma segunda pele. As pernas cruzadas, um sapato de salto agulha da Louboutin balançando provocadoramente no pé. E de joelhos diante dela estava o seu marido, Edward Thorne. A cabeça pousada no colo da mulher, os ombros a tremer com que Vitória, na sua ingenuidade, inicialmente pensou ser pesar. A mulher acariciava-lhe o cabelo, os longos dedos de unhas vermelhas a traçar padrões no couro cabeludo dele. Por um momento que pareceu uma eternidade, ninguém se mexeu. A caixa de bento caiu dos dedos entorpecidos de Vitória, batendo no chão de mármore polido com um som agudo e cortante que quebrou o silêncio sufocante. A cabeça de Edward ergueu-se de repente. Os seus olhos cor de tempestade, que costumavam estar cheios de adoração por ela, estavam agora regalados. Um misto de choque, culpa e algo mais. Algo que Vitória não conseguiu decifrar. Talvez um lampejo de raiva. A mulher na cadeira, no entanto, não mostrava qualquer desconcerto. Apenas inclinou a cabeça. Um movimento lento, lânguido, e um sorriso triunfante e satisfeito espalhou-se pelos seus lábios perfeitamente pintados. Vitória conhecia-a. Claro que conhecia. Era Isabella Romano, a ambiciosa e implacável diretora de operações da Thorne Holdings. Uma mulher que Edward sempre descrevera como brilhante, mas uma verdadeira tubarão. Vitória tinha-a conhecido em galas da empresa, onde trocaram cumprimentos educados mas vazios. Nunca gostara dela. Sempre sentirá uma energia estranha e inquietante vinda dela. Agora percebia por quê. Vitória, ofegou Edward, apressando-se a pôr-se de pé. Parecia descomposto, o fato impecável normalmente alinhado agora amarrotado, a gravata solta. Isto não é o que parece. O clichê patético pairou no ar, um testemunho da profundidade da sua traição. O olhar de Vitória passou do rosto culpado do marido para a mulher que agora se levantava lenta e deliberadamente. Isabella era mais alta do que Vitória imaginava. A sua presença imponente. Os olhos verdes, frios e avaliadores. Passou a mão pelo vestido, alisando uma ruga inexistente, um gesto de arrogância pura e crua. Não é? A voz de Isabella era como mel com veneno. A mim parece-me que o teu marido estava à procura de um pouco de conforto. As pressões de gerir um império de vários bilhões, sabes como é, exaustivo. A condescendência no seu tom foi um golpe físico. Vitória sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Os lírios, outrora símbolo de amor e celebração, agora pareciam uma coroa fúnebre nas suas mãos. Sai da minha cadeira. A voz de Vitória era um sussurro rouco, mal audível. Isabella ergueu uma sobrancelha perfeitamente esculpida. A tua cadeira? Querida, este é o lugar do poder. E como podes ver, está ocupado. Ir embora? Mas estávamos a chegar à melhor parte, não era, Edward? Aquela em que me dizes como vais deixar esta relíquia de casamento e finalmente ficar com uma mulher que entende o teu mundo, a tua ambição. Basta! Gritou Edward, um lampejo de raiva nos olhos. Mas o mal já estava feito. As palavras, uma vez ditas, não podiam ser retiradas. Ficaram no ar, venenosas e irrefutáveis. Vitória sentiu uma dor aguda no abdômen. Ofegou, a mão a voar para a barriga. A sala começou a girar. A vista panorâmica da cidade transformou-se num caleidoscópio de luzes zombeteiras. Vitória! Gritou Edward, dando um passo na direção dela. Não me toques, sussurrou ela, as palavras carregadas de uma dor tão profunda que quase se tornava física. Deu um passo atrás. Depois outro.
os olhos sempre presos aos dele. Já não via o homem que amava. O pai do seu filho. Apenas um estranho. Um mentiroso. Um traidor. Com uma força que não sabia que possuía, virou-se e fugiu. Não ouviu Edward a chamar por ela. Não ouviu o riso trocista de Isabela. O único som era o bater frenético e aterrorizado do seu próprio coração. Um tambor a marcar o fim do seu mundo. Cambaleou para fora do escritório, passando por uma horrorizada Margarete que correu para junto dela. Senhora Thorne, está bem? Deixe-me chamar alguém. Mas Vitória abanou a cabeça, afastando-a correu para o elevador, a respiração entrecortada em soluços desordenados. Quando as portas se fecharam, apanhou um último vislumbre de Edward parado à porta do seu escritório, o rosto um retrato de desespero. Mas era tarde demais. O vidro tinha se estilhaçado. Os pedaços demasiado pequenos, demasiado cortantes para voltarem a unir-se. O conto de fadas tinha acabado. E no seu lugar tinha começado uma realidade brutal e implacável. A realidade de uma esposa grávida, de um marido infiel, e de uma amante que não só lhe roubara o homem, como ousara sentar-se na sua cadeira. Uma guerra fora declarada naquele escritório opulento. E Vitória, com seu filho por nascer como único aliado, sabia que tinha de lutar. A rapariga ingênua que acreditava em contos de fadas já não existia. No seu lugar, uma mulher traída e determinada estava, lenta e dolorosamente, a nascer. O elevador descia, uma jaula metálica que atirava Vitória de volta para um mundo que já não fazia sentido. Cada andar que passava era uma camada da sua vida a ser arrancada. O Penthouse, o lar deles, agora parecia uma jaula dourada. O futuro que tão cuidadosamente, tão amorosamente construíra com Edward, agora era um monte de escombros a seus pés. Cambaleou para o átrio movimentado da Thorne Holdings, um fantasma num vestido de maternidade de designer. Os seguranças, homens que normalmente a cumprimentavam com sorrisos respeitosos, agora olhavam para ela com uma mistura de pena e confusão. Ela ignorou-os, empurrando as portas giratórias e saindo para o barulho ensurdecedor da cidade. A cacofonia de sirenes, buzinas e conversas incessantes contrastava violentamente com o silêncio ensurdecedor no seu coração. Não sabia para onde ia. Apenas caminhava. Os pés levavam-na sem rumo pelas ruas apinhadas de Manhattan. A cidade que antes parecia um recreio agora parecia um labirinto. Cada esquina, uma lembrança agora envenenada pela traição. Um bistrô onde tiveram um primeiro encontro. Um parque onde ele lhe pediu em casamento. Um teatro onde partilharam o primeiro beijo em público. Cada memória era uma nova punhalada. O telemóvel vibrava incessantemente na mala. Edward. O nome no ecrã, outrora fonte de conforto e alegria, agora provocava uma nova onda de náusea. Ignorou-o, deixando as chamadas irem para o voicemail. Cada chamada não atendida era um pequeno ato de desafio, uma ínfima reconquista do seu eu estilhaçado. Finalmente, as pernas cederam. Deu por si em frente a uma pequena galeria de arte independente em Sorro. Um lugar, ela não visitava aquele lugar desde que a sua vida tinha sido consumida pelo furacão que era Edward Thorne. Era um mundo distante dos leilões de arte de alto risco e da alta sociedade que agora frequentava. A galeria era um espaço de talento cru e não polido, um lugar onde a arte era uma paixão, não um investimento. Entrou. O cheiro familiar de tinta a óleo e terebintina era um bálsamo estranhamente reconfortante para sua alma ferida. A dona da galeria, uma mulher boêmia de rosto bondoso chamada Clara Ara, que tinha sido mentora de Vitória no início da sua carreira, levantou os olhos da secretária. Vitória! Meu Deus, passou demasiado tempo, disse Clara Ara, o sorriso quente e genuíno. Mas então viu o rosto de Vitória. A máscara borrada de rímel pelas lágrimas, o olhar assombrado nos seus olhos. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de profunda preocupação. Minha querida, o que se passa? Pareces ter visto um fantasma. Pior, sussurrou Vitória, a voz trêmula. Vi a verdade. E ali, entre as telas dos artistas aspirantes, a história do lado feio da sua vida perfeita jorrou. Contou a Clara Ara tudo. O aniversário, a surpresa, a cena no escritório, a mulher na sua cadeira, o sorriso arrogante, as palavras devastadoras que ela disse. Até que as lágrimas secaram, deixando apenas uma dor oca no peito.
Clara Ara ouviu com paciência, a expressão um misto de compaixão e uma raiva silenciosa a fervilhar. Quando Vitória terminou, Clara Ara pegou-lhe na mão, o toque firme, a ancorá-la. Homens como Edward Thorne, disse Clara Ara, a voz carregada de uma sabedoria cansada, constroem impérios de vidro e aço, mas os seus corações são muitas vezes feitos de algo muito mais frágil, e muito mais corruptível. E mulheres como Isabela Romano, são os abutres que circulam esses impérios, à espera de um momento de fraqueza. O que faço, Clara Ara? Perguntou Vitória, a voz cheia de um apelo desesperado. Não tenho nada. A minha vida, a minha casa, o meu futuro. Estava tudo ligado a ele. Tens a ti mesma, Vitória, disse Clara Ara, com firmeza. E tens essa vida preciosa dentro de ti. Isso não é nada. Isso é tudo. As palavras de Clara Ara, simples, mas profundas, ressoaram no interior de Vitória. Pela primeira vez desde que fugira daquele escritório, uma pequena centelha de algo que não era desespero surgiu dentro dela. Era uma centelha de raiva, de luta, uma força que não sabia que tinha. Entretanto, na Thorne Holdings, Edward estava em pânico frenético. Depois de Vitória ter fugido, virou-se para Isabela, a voz num tom baixo e perigoso. Sai! O rosto pálido de fúria e medo. Isabela, pela primeira vez, pareceu surpreendida. Esperava outra reação. Esperava que ele finalmente a escolhesse de forma decisiva. Edward, querido, ronronou ela, tentando recuperar o controle da situação. Isto é uma bênção disfarçada. Agora podemos estar juntos. Abertamente. Edward riu-se, um som áspero e amargo. Não há nós. Nunca ia haver um nós. Tu foste uma distração. Um erro. As palavras atingiram Isabela como um estalo no rosto. A compostura cuidadosamente construída desfez-se, revelando o orgulho ferido por baixo. Um erro. Eu não sou um erro, Edward. Sou tua igual. Sou a única que te compreende, que te desafia. Não aquela boneca estúpida com quem te casaste. Não te atrevas a falar dela assim. Rugiu Edward, a voz a ecoar no escritório cavernoso. Tu não sabes absolutamente nada sobre ela. Sei que ela é fraca, cuspiu Isabela, os olhos a arder com veneno. E sei que vais voltar a rastejar para mim. Como sempre fazes. E com isso, saiu furiosamente do escritório, deixando atrás de si um rasto de perfume caro e promessas despedaçadas. Ligou para o telefone dela, uma e outra vez. Cada chamada não atendida. Uma nova torção da faca no estômago. Ligou às amigas dela. A mãe dela. Ninguém a tinha visto. Era um homem capaz de acompanhar flutuações do mercado em tempo real, prever a ascensão e queda de economias globais. Mas não conseguia encontrar a própria esposa. Sentia uma impotência completamente nova. Um vazio aterrador onde antes havia confiança e controlo. Não sabia ainda, mas a tempestade que se aproximava era bem maior do que uma simples discussão conjugal. Isabela, com o orgulho ferido e as ambições frustradas, não era uma mulher a ser desprezada. Fora sua confidente, parceira de ambição e amante. Conhecia-lhe os segredos, as vulnerabilidades, cada fraqueza. E não ia desistir sem lutar. Tinha um plano de contingência para cada eventualidade. E a humilhação sofrida acabava de ativar o mais implacável deles. E Vitória, protegida no santuário silencioso da Galeria de Arte de Clara Ara, também estava a passar por uma transformação. As lágrimas tinham sido choradas. O choque começava a dissipar-se, substituído por uma antiga e dura clareza. Fora uma tola. Uma rapariga ingênua a brincar aos adultos num mundo que não compreendia. Mas também era uma futura mãe. E o instinto feroz e primordial de proteger o seu filho ardia agora como fogo nas veias. Olhou para Clara Ara. Os olhos já não mostravam desespero, mas uma determinação de aço. Ele não vai sair impune disto, Clara Ara. Ele pensa que sou fraca. Eles os dois pensam. Mas não fazem ideia com quem estão a lidar. As linhas de batalha estavam traçadas. De um lado, um bilionário consumido pela culpa e por um desespero redentor. Do outro, uma amante desprezada, armada com segredos e sede de vingança. E no meio, uma esposa grávida que acabava de descobrir uma força que nunca soubera ter.
A tempestade estava a chegar. E quando rebentasse, ameaçaria destruir não só um casamento, mas todo o mundo. O drama estava apenas a começar. E os intervenientes estavam prestes a descobrir que não há fúria como a de uma mulher, e uma mãe, desprezada. Os dias seguintes foram um turbilhão de movimentos calculados e desespero silencioso. Com a ajuda de Clara Ara, Vitória encontrou um pequeno apartamento discreto num bairro calmo, bem longe do pentoso e opulento que agora parecia um mausoléu de sonhos quebrados. Mudou de número, criando uma fortaleza digital à sua volta. Um espaço onde as chamadas e mensagens arrependidas de Edward não conseguiam penetrar. Fez também uma chamada crucial. Uma que daria início ao confronto que se avizinhava. Ligou para Arthur Vance, o advogado de divórcios mais temido da cidade. Um homem conhecido pelo seu intelecto afiado como uma lâmina e pela sua abordagem implacável em tribunal. Senhora Thorne, disse Arthur, a voz calma e medida ao telefone. Estava à espera da sua chamada. Vitória ficou surpresa. Estava? Quando um homem como Edward Thorne, um homem com um patrimônio que rivaliza com o PIB de um pequeno país, tem uma indiscrição pública, os abutres começam a circular. Eu, no entanto, prefiro ser a águia. Vitória sentiu uma centelha de esperança. Preciso da sua ajuda, Sr. Vance. Quero deixá-lo, mas quero fazê-lo nos meus termos. E quais são os seus termos, Sra. Thorne? Quero ser financeiramente independente, disse Vitória, a voz ganhando força a cada palavra. Quero garantir o futuro do meu filho. E quero garantir que Isabela Romano não lucra com a minha dor. Houve uma pausa do outro lado da linha. Depois, Arthur Vance soltou uma gargalhada baixa. Senhora Thorne, acredito que isto é o início de uma bela, e muito lucrativa, parceria. O primeiro conselho de Arthur foi simples, mas poderoso. Não interaja com ele. Não atenda às chamadas. Não responda às mensagens. Deixe-o ferver no próprio remorso. Um homem desesperado comete erros. E estaremos lá para tirar partido de cada um deles. E assim, Vitória iniciou a sua nova vida nas sombras. Uma vida de determinação silenciosa. Começou a visitar novamente a galeria de arte, não como patrona, mas como colaboradora. Começou a usar o seu conhecimento do mundo da arte, o seu olhar para o talento, para ajudar Clara Ara a curar uma nova exposição. O trabalho era uma distração bem-vinda. Uma forma de canalizar a dor e a raiva em algo produtivo. Algo que era só dela. Entretanto, Edward era um homem à beira do colapso. O silêncio de Vitória era uma forma de tortura como nunca conhecera. Estava habituado a conseguir tudo o que queria. A resolver problemas com um telefonema ou um talão. Mas isto era diferente. Isto era uma ferida que não conseguia fechar. Um abismo. Ele não conseguia ultrapassar. O trabalho começou a sofrer. Estava distraído, irritável, e o seu toque de Midas parecia tê-lo abandonado. Tomou uma série de decisões empresariais atipicamente más. A mente enevoada pelo turbilhão pessoal que o consumia. O conselho de administração da Thorne Holdings, um grupo de homens poderosos e implacáveis, mais interessados nas margens de lucro do que em problemas pessoais, começava a ficar nervoso. E depois havia Isabela. Depois da sua saída dramática do escritório, tornará-se um fantasma. Continuava a ir trabalhar, com o desempenho impecável de sempre, mas a camaradagem fácil, as sessões de brainstorming à noite, os momentos furtivos de intimidade, tudo isso desaparecera. Era um bloco de gelo, os olhos verdes mantendo uma distância profissional gélida. Estava a jogar um jogo de espera. E Edward, por mais perspicaz que fosse nos negócios, não conseguia prever o próximo movimento dela. Tentou pedir desculpa, explicar-se. Encurralou-a no escritório certa noite, a voz suplicante. Isabela, precisamos de falar. Ela ergueu os olhos do computador. A expressão indecifrável. Não há nada para falar, Edward. Tivemos uma relação profissional que passou um limite. Já acabou. Se me dás licença, tenho um relatório trimestral para finalizar. A frieza dela era mais perturbadora do que qualquer explosão de raiva. Ele subestimara o orgulho dela, a ambição, a capacidade de vingança. O primeiro movimento no jogo de xadrez de Isabela surgiu uma semana depois. Uma dica anônima foi enviada a um conhecido cronista de mexericos, Marco Dias,
cujo portal online, The Dias Report, era o terror da elite da cidade. A dica era simples, mas devastadoramente eficaz. Edward Thorne, o menino de ouro do imobiliário nova-iorquino, estava a ter um caso com a sua CEO, a temível Isabella Romano. A notícia arrebentou numa manhã de terça-feira e espalhou-se como fogo selvagem. As manchetes eram sensacionalistas, os detalhes exagerados. Mas o núcleo da história era verdadeiro. E foi o suficiente para abalar o distrito financeiro da cidade. O conselho da Thorne Holdings convocou uma reunião de emergência. As ações da empresa, que já estavam a cair devido ao comportamento errático de Edward, mergulharam. O escândalo era uma violação do código de conduta da empresa. Um pesadelo de relações públicas que ameaçava manchar a imagem cuidadosamente construída da Thorne Holdings. Edward encontrou-se no centro do furacão. A sua vida pessoal tornará-se alvo de intenso escrutínio público. Era perseguido por paparazzi, cada movimento documentado, cada expressão analisada. O homem que outrora fora o rei da cidade era agora o seu vilão mais célebre. No seu apartamento silencioso, Vitória leu a notícia com uma estranha sensação de distanciamento. Já esperava. Sabia que Isabella não iria desaparecer em silêncio. Mas ver os detalhes sórdidos da traição do marido expostos ao... Ligou-lhe. A voz era uma mistura de raiva e desespero. Desta vez, ela atendeu. A voz dela era fria, calma, totalmente desprovida do calor que ele tanto ansiava. Vitória, o que estás a fazer? Uma injunção? Vais destruir a empresa. Foste tu quem fez isso, Edward, respondeu ela, a voz firme. Tu e a Isabella. Eu só estou a proteger o futuro do meu filho. Nosso filho, Vitória. Nosso filho. Perdeste o direito de dizer nosso quando te ajoelhaste perante outra mulher na minha cadeira. Disse ela, as palavras afiadas e precisas. Do outro lado da linha, o silêncio foi atordoante. Ele não tinha resposta. Nenhuma defesa. Ela tinha dado checkmate. Vitória, o peão neste jogo de poder e traição, acabava de transformar-se numa rainha. Tomara o controlo do tabuleiro. Atirara o rei e o seu cavaleiro traidor para o caos. A guerra estava longe de acabar. Na verdade, estava apenas a começar. E à medida que a poeira assentava após este primeiro movimento explosivo, uma coisa era certa. Vitória Thorne não ia desistir sem lutar. Estava pronta para queimar o reino dele até as cinzas. E, dessas cinzas, construir um império só seu. A injunção foi um golpe de mestre. Deixou o conselho da Thorne Holdings em pânico. Com uma porção significativa das ações de Edward congeladas, o controle que ele tinha sobre a empresa que construíra do zero estava, de repente, precário. Os abutres, como Arthur Vance tão bem descrevera, começaram a circular. Membros do conselho que antes eram aliados leais viam agora uma oportunidade, um vazio de poder à espera de ser preenchido. E no centro deste caos crescente estava Isabella Romano. O escândalo que ela própria orquestrara tinha se virado contra si de uma forma que não previra. Pretendia enfraquecer Edward, torná-lo vulnerável, forçar a mão do conselho. Mas não esperava que Vitória retaliasse com uma jogada legal tão devastadora. A injunção não magoava apenas Edward. Magava a empresa. E, por consequência, também a afetava a ela. Encontrava-se numa posição precária. O conselho, embora desconfiado de Edward, também desconfiava profundamente dela. Viam-na como a catalisadora da crise. Uma responsabilidade que ameaçava a estabilidade de todo o negócio. O sonho de ocupar a cadeira de CEO escapava-lhe por entre os dedos. Desesperada por recuperar o controlo, Isabella fez o seu próximo movimento. Um gesto nascido de arrogância e uma assustadora falta de escrúpulos. Decidiu vazar outra história a Marco Dias. Uma história que não só descredibilizaria Vitória, mas também pintaria Edward como a vítima, manipulado por uma esposa instável e interesseira. A história que apareceu no Dias Report era uma obra-prima de ficção maliciosa. Apresentava Vitória como uma trepadora social que tinha prendido Edward num casamento ao engravidar de propósito. Sugeria um histórico de instabilidade emocional, de ciúmes irracionais, de uma mulher que usava a gravidez como arma para extorquir uma fortuna ao seu pobre marido sofredor. O artigo era um brutal assassinato de caráter. E atingiu Vitória como um golpe físico. Ver o seu amor por Edward, a sua alegria com a gravidez,
torcidos em algo tão feio, tão vil, foi uma violação que doeu mais do que a traição inicial. O público, sempre volúvel, começou a mudar de lado. A narrativa inverteu-se. Vitória, a esposa traída, era agora vista como uma megera manipuladora. Edward, o marido infiel, tornava-se uma figura trágica. Um homem preso num casamento tóxico. Isto é uma declaração de guerra, disse Arthur Vance, a voz grave enquanto lia o artigo em voz alta no seu escritório. Ela não quer só ganhar o divórcio. Ela quer destruir-te. Vitória, que até então se mostrará forte e determinada, sentiu-se a fraquejar. O estresse constante, a humilhação pública, o peso da gravidez, tudo começava a ser demais. Não sei se consigo, Arthur, sussurrou, a voz a tremer. Sinto que estou a afogar-me. Não vais afogar-te, senhora Thorne, disse Arthur, a voz firme. Vais nadar. E eu serei o tubarão que nada ao teu lado. A equipa de investigadores de Arthur começou a escavar o passado de Isabela, à procura de qualquer esqueleto escondido no armário, qualquer trunfo para lutar de volta. E o que encontraram foi mais chocante, mais condenatório, do que poderiam imaginar. Isabela Romano, a mulher feita por si mesma, a brilhante CEO, tinha um segredo. Um segredo muito grande. Tinha uma filha. Uma criança que dera para adoção anos antes. Uma criança que apagara da sua vida na sua incansável busca por poder e sucesso. A revelação era uma bomba. A hipocrisia máxima. Uma mulher que pintara Vitória como uma mãe manipuladora. Era, ela própria, uma mãe ausente. É isto, disse Arthur, os olhos a brilhar com um olhar predatório. A bala de prata. Mas Vitória hesitou. Usar uma criança, uma inocente, nesta trama suja parecia errado. Parecia descer ao nível de Isabela. Não quero magoar a filha dela, disse Vitória, levando instintivamente a mão à própria barriga. Isto não é sobre magoar a criança, argumentou Arthur. É sobre expor a hipocrisia da mulher que está a tentar destruir-te. É sobre equilibrar o jogo. Vitória estava dividida. Mas então pensou no seu próprio filho. No mundo em que ele iria nascer. Um mundo onde a mãe era vilipendiada. Onde o legado do pai estava em ruínas. Pensou na crueldade fria e calculista de Isabela Romano. E a sua determinação solidificou-se. Façam-no, disse, num sussurro. A história da filha secreta de Isabela foi divulgada, não ao sensacionalista Marco Dias, mas a um jornalista sério e respeitado do New York Times. Foi uma jogada estratégica, desenhada para dar credibilidade à história, para apresentá-la não como mexerico, mas como uma investigação séria sobre o caráter de uma executiva poderosa. As repercussões foram imediatas e catastróficas para Isabela. O artigo, profundamente pesquisado e escrito com sensibilidade, pintava o retrato de uma mulher tão consumida pela ambição que sacrificará a mais fundamental das ligações humanas. O público, que tão rapidamente condenara Vitória, virou-se contra Isabela com vingança. Já não era brilhante mulher injustiçada. Era um monstro. Uma medusa moderna dos mídia. O conselho da Thorne Holdings, já em alerta, viu os seus piores receios confirmados. Isabela não era apenas um risco. Era um ativo tóxico. Numa decisão rápida e unânime, rescindiram-lhe o contrato, alegando violação da cláusula ética da empresa. Isabela estava arruinada. A carreira. A reputação. A vida meticulosamente construída. Tudo desfeito. Brincou com o fogo, e foi consumida pelas chamas. Edward, a assistir a tudo, era um homem em tormento. Sentia uma satisfação sombria com a queda de Isabela, mas era sobreposta por uma culpa profunda. Ele criará aquele monstro. Alimentara-lhe a ambição. Fora cúmplice da ascensão dela. E permitirá que ferisse Vitória da forma mais brutal possível. Sabia que tinha de fazer algo para se redimir. Para tentar recuperar alguma réstia do homem que fora. O que ele nos fez parecer foi exatamente o que somos, rebateu outro, um executivo mais jovem e afiado chamado Shen. A podridão começou no topo. O caso com a Isabela Romano é a prova disso. Foi neste covil de lobos em círculos que Arthur Vance fez o seu movimento. Pediu uma audiência formal para sua cliente, Vitória Thorne, com conselho de administração completo. O pedido foi recebido com incredulidade, e depois suspeita. O que é que ela quer?
Vociferou-me numa chamada de conferência. Esvaziar-nos. Ficar a olhar para o cadáver corporativo enquanto lhe rói os ossos. Somos legalmente obrigados a ouvi-la, cortou Arthur, a voz fria e afiada como um bisturi. E asseguro-vos, senhores, vão querer ouvir o que ela tem para dizer. Desesperados por qualquer sinal de salvação, aceitaram. Os dias que antecederam a reunião foram um cadinho para Vitória. A humilhação pública causada pelos artigos de Isabela deixará cicatrizes, e a ideia de enfrentar aquela sala cheia de homens poderosos e julgadores era aterradora. As dúvidas corroíam-na nas horas silenciosas da noite. Não consigo, Clara Ara, confessou uma noite, as mãos pousadas na barriga já saliente, como se buscasse força na vida que carregava. Sou uma curadora, não uma CEO. Eles vão destruir-me. Clara Ara, sempre o seu porto seguro, segurou-lhe as mãos. Eles vão esperar a esposa chorosa. Vão esperar uma vítima. Tu não lhes vais dar isso. Vais dar-lhes a mãe do futuro desta empresa. Não estás a lutar por ti, Vitória. Estás a lutar pelo Theo. O nome, o que tinham escolhido para o filho, era um talismã. Com Arthur a orientá-la nas leis corporativas e Clara Ara sustentar-lhe o espírito, Vitória preparou-se. Mergulhou em relatórios financeiros, análises de mercado e planos de projetos parados. Descobriu um fogo no ventre que nunca soubera possuir. Uma curiosidade intelectual e uma mente estratégica que tinham sido adormecidas por uma vida de conforto e luxo. Já não era apenas a esposa de Edward Thorne. Estava a tornar-se ela mesma. No dia da reunião, escolheu a sua armadura com cuidado, um vestido azul marinho simples e elegante, que não escondia a gravidez, mas a enquadrava com dignidade. Um fio de pérolas da avó, a única joia. Acompanhada por Arthur e Clara Ara, entrou na sala de reuniões no 50º andar da Thorne Tower. O ar estava carregado de tensão e colônia cara. Uma dúzia de pares de olhos, variando entre céticos e abertamente hostis, seguiram cada um dos seus movimentos enquanto tomava o lugar à cabeceira da longa mesa de mogno. O lugar que antes pertencera a Edward. Laurence me olhou-a como quem encara um inseto a ser esmagado. Ela deixou o silêncio pairar por um momento, encarando cada um dos presentes com um olhar calmo e firme. Depois, começou a falar. A voz clara e segura encheu a sala. Não mencionou o caso. Não falou de traição. Falou de legado. Durante 50 anos, começou, a Thorne Holdings tem sido um titã da indústria, um símbolo da ambição de Nova York. Mas nos últimos meses, perdemos o rumo. Priorizamos o lucro sobre os princípios. A expansão sobre a ética. A fundação que o meu sogro construiu foi comprometida, não por forças de mercado, mas por um déficit moral. Apresentou uma visão que os deixou em silêncio. Falou em mudar para arquitetura sustentável e ecológica, em criar parcerias comunitárias nos bairros onde desenvolviam, em estabelecer uma cultura corporativa transparente, onde integridade não fosse apenas uma palavra no manifesto, mas um critério mensurável. Apresentou propostas detalhadas, análises custo-benefício e um plano claro há 5 anos. Não foi emocional. Foi cirúrgica. Informada. Completamente convincente. Laurence me, incapaz de conter o desdém, interrompeu finalmente. Tudo isso é muito idealista, Sra. Thorne. Mas isto é o mundo real. O que quer exatamente de nós? Um acordo maior? Um fundo de consciência? Vitória encarou o olhar condescendente dele sem pestanejar. O que eu quero, Sr. Me, é o futuro. Levantou-se lentamente, a sua presença comandar a sala. As ações que estão atualmente congeladas sob a injunção, representam uma participação significativa nesta empresa. O meu filho, o herdeiro do nome Thorne, herdará um dia essas ações. Não estou aqui para destruir esta empresa, mas para reconstruir. Estou aqui para proteger o direito de nascimento do meu filho. A sala ficou em silêncio. A menção ao seu filho, o herdeiro indiscutível, mudou completamente a dinâmica de poder. Não tenho qualquer desejo de ser CEO, continuou, entregando seu golpe mestre. Mas irei assumir um lugar neste conselho. A partir dessa posição, supervisionarei a implementação desta nova visão. E tenho um candidato a propor para CEO, Daniel Shen. Um homem íntegro, experiente, e um homem que sei que tem o respeito desta sala.
Edward soube da notícia por Arthur Vance. Uma única mensagem formal. Conduziu de volta à cidade. Um homem oco de culpa e eletrificado por uma esperança frágil e aterradora. Encontrou-a num quarto comum da maternidade. O horizonte cintilante da cidade como pano de fundo para uma cena de intimidade silenciosa. Parou à porta. Um fantasma no banquete. Ela não usava sarafene, nem estava rodeada de ramos luxuosos. Era apenas Vitória, a segurar o filho. O rosto iluminado por um candeeiro suave, irradiando uma força e serenidade que lhe cortaram a respiração. Ela olhou para cima, os olhos encontrando os dele. Não havia raiva neles. Mas também não havia boas-vindas. Apenas uma quietude cautelosa. Deu um passo hesitante para dentro do quarto. Os sapatos caros silenciosos sobre o chão de linóleo. Ele é lindo, murmurou, a voz a quebrar-se, as palavras sentindo-se desesperadamente insuficientes. Sim, respondeu Vitória, a voz suave mas firme, o olhar a voltar ao bebê nos seus braços. É. Não lhe pediu para se aproximar. Não lhe ofereceu para pegar no filho. O espaço entre eles era um abismo, milhas de largura e infinitamente profundo, preenchido com os destroços do passado. Edward ficou ali, um rei no exílio, a olhar para as duas pessoas que eram o seu mundo inteiro, sabendo que não tinha direito a nenhuma delas. O acerto de contas terminara. O drama esvaíra-se. Restava apenas aquele momento, quieto, doloroso e incerto. Não era um fim. Era o primeiro e aterrador dia de uma longa e árdua jornada rumo a um amanhecer que ele só podia rezar para um dia ser digno de ver. A história de Vitória Thorne é um lembrete claro de que as traições mais profundas podem forjar a força mais inquebrável. Acompanhamo-la desde as alturas vertiginosas de uma vida de conto de fadas até os abismos esmagadores da dor. E vimos como ela renasceu das cinzas, não como uma vítima, mas como uma vencedora. A sua luta não foi apenas por si mesma, mas pelo futuro do seu filho por nascer. Um testemunho do poder feroz e implacável do amor de mãe. Mas a questão permanece. Pode um amor tão brutalmente quebrado alguma vez ser verdadeiramente reparado? Pode Edward, um homem despojado do seu orgulho, algum dia realmente merecer redenção aos olhos de Vitória, e aos nossos? Se a jornada de resiliência e renascimento de Vitória te comoveu,